Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, professor de matemática do nono ano B da EMEB Nazaré e também professor de matemática dos sextos anos A e B da EMEB Rosa Scavone. Essa aula está sendo gravada para continuar o estudo do conteúdo de Teorema de Pitágoras. Nessa aula eu vou apresentar dois exemplos que servem como base para resolver alguns exercícios do Aulep lá no quinto banco, ok? Antes de começar a aula, eu gostaria de dar um recado. O recado é: fique em casa, cumpra o isolamento social, sempre utilize e higienize suas mãos com álcool em gel e utilize máscara ao sair, ok? Vamos cumprir a quarentena certinho para que em breve a gente possa retornar à nossa normalidade, beleza? Esse era o recado, gente, e agora a gente pode, enfim, partir para a nossa aula. Bom, o primeiro exemplo que eu tenho para dar nessa aula sobre o Teorema de Pitágoras, né, essa continuidade do conteúdo de Teorema de Pitágoras, é esse aqui. Tem um exercício muito parecido, muito semelhante lá no Aulep, tá? Não é igual, é parecido. Mas, enfim, resolvendo isso aqui, a gente tem uma ideia de como se resolve aquele lá, tá? Na verdade, eu meio que coloquei dois exercícios em um aqui. Então, vamos lá. O exercício diz o seguinte: determine o perímetro e a área do triângulo retângulo a seguir. Aí ele dá esse triângulo retângulo aqui, ele quer descobrir o perímetro e a área dele, tá? Pergunta, gente, o que é perímetro do triângulo? Vocês lembram o que é o perímetro do triângulo? O perímetro é a soma de todos os lados, ou a soma dos comprimentos, né, de todos os lados, ok? Soma dos comprimentos de todos os lados. Bom, e a área, né, é de certo modo, né, o espaço, digamos assim, que essa figura ocupa, tá? E aí, enfim, a gente tem uma formulazinha, para calcular a área do triângulo, tá bom? Isso aqui a gente vai relembrar um pouco mais para frente. Vamos nos concentrar primeiro no problema de calcular o perímetro. Para calcular o perímetro, eu tenho que ter todos os lados, né? Porque eu tenho que fazer uma soma de todos os lados. Então, a princípio, né, eu preciso de todos os lados do triângulo. Acontece que nesse triângulo retângulo que ele me dá aqui, eu só tenho dois lados. Resta para eu calcular o perímetro descobrir quem é esse lado aqui, que eu vou chamar de x, tudo bem? Chamar esse lado de x. Uma vez que eu descobri ele, eu sei qual é o perímetro. E aí depois a gente se preocupa com a área, tá bom? Então vamos tentar descobrir o lado desse triângulo retângulo aqui. Como que a gente pode descobrir o lado desse triângulo retângulo? Utilizando o Teorema de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras ele serve para descobrir lados em triângulos retângulos, ok? Ele é uma relação entre os lados do triângulo retângulo utilizada para descobrir um lado, tá bom? Antes da gente ir, né, e aplicar o Teorema de Pitágoras, sempre o que a gente tem que fazer é identificar quem é cada lado desse triângulo, tá bom? Então, o 13, por exemplo, o que o 13, ou melhor, o que o x e o 12 são desse triângulo? Vamos começar pelo x e o 12. O x e o 12, eles formam o ângulo reto. Eles são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Como eles são os lados que formam o ângulo de 90 graus, eles são os catetos. Então, o x é um cateto e o 12 é outro cateto. Tá bom? Digamos que o x seja o cateto 1 e o 12 seja o cateto 2. Ok? E o 13, como ele não é cateto, a gente sabe que o triângulo retângulo só tem dois catetos, o 13 é a hipotenusa. Tá bom? O 13 é o lado que se opõe ao ângulo reto. Ok? Se opõe ao ângulo reto. Então, ele é
a hipotenusa. Beleza? É o meu maior lado, a hipotenusa é aquela que não forma o ângulo reto do triângulo retângulo, tá? Então, lembrando da aula passada, o 13 é a hipotenusa, o x e o 12 são catetos. Uma vez que a gente identifica os lados, aí a gente pode usar, sim, né, o teorema, que eu vou abreviar só por TEL, de Pitágoras, que eu vou abreviar só por Pit. Depois que eu identifico cada lado, eu posso usar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Lembrem lá, ele é uma relação entre os lados do triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras diz que o comprimento da hipotenusa elevado ao quadrado é igual ao comprimento de um dos catetos elevado ao quadrado mais o comprimento do outro cateto, cateto 2, elevado ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tá bom? Vamos agora pegar essa relação e trocar cada coisa pelo seu respectivo valor. Então a hipotenusa vale 13, né? Ó, o IP é uma abreviação para hipotenusa. A hipotenusa vale 13, então aqui desse lado vai ficar 13 ao quadrado. Igual. Cateto 1 ao quadrado. Bom, cateto 1 eu chamei de x, então vai ficar x ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Cateto 2 é 12, então 12 ao quadrado. Tá bom? Depois disso, o que eu faço, né? Depois de trocar os valores no teorema de Pitágoras? Eu calculo as potências. Quanto é 13 ao quadrado? 169. Tá? É 13 vezes 13, que é 169. Isso é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Bom, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. Tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Ok? Qual o problema aqui? O problema aqui é que o meu x ele não está isolado, né? Para eu resolver essa equação aqui, eu tenho que isolar o meu x. E como que eu vou fazer isso? Eu vou passar o 144 para o outro lado. Como? 144 está somando aqui. Então ele vai para o outro lado fazendo a operação inversa, subtraindo. Então vai ficar 169 menos 144 igual a x ao quadrado. Ok? 169 menos 144 igual a x ao quadrado. Eu tirei o 144 daqui. Ele estava somando, ele veio para cá subtraindo. 169 menos 144, agora vamos fazer essa operação, dá 25. Então 25 é igual a x ao quadrado. E aí, para descobrir quem é o x, né, aqui ó, eu não quero x ao quadrado, eu quero x para saber quem é o lado desse triângulo. Eu tenho que extrair a raiz quadrada. Lembrando que não precisa do mais ou menos aqui, né? A gente já sabe que o x é um valor positivo, então não tem por que usar o negativo. E aí, então o x é a raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Então, esse lado aqui mede 5 centímetros, né? Tá tudo em centímetro. Mede 5 centímetros, ok? Então, a medida, né, daquele lado ali é 5 centímetros. Então, agora, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular o perímetro, que eu vou chamar só de P. Tá bom? O perímetro não é a soma de todos os lados, então eu vou somar 13 com 12 com o valor de x, que é 5. Então o perímetro vai ser 13 mais 12 mais o x, que é 5. Tá bom? 13 mais 12 mais 5. Bom, 13 mais 12 dá 25. Concorda? 13 mais 12 dá 25. E 25 mais 5 dá 30. Então, o perímetro desse triângulo retângulo é 30 centímetros. Né? Resolvemos aqui, né, uma parte do nosso problema, que era descobrir o perímetro, que é a soma de todos os lados. Dá 30 centímetros o perímetro. 13 mais 12, 13 mais 12, mais 5. 5 por quê? Porque 5 é o x e x é desse lado que estava faltando. Agora, além do perímetro, a gente pode calcular a área do triângulo, tá?
a área do triângulozinho aí. Para calcular a área do triângulo, a gente tem uma fórmula que vocês aprenderam lá no 8º ano. Né? No 8º ano vocês aprenderam que para calcular a área de um triângulo é só eu pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. A área de um triângulo é sempre a base dele vezes a altura dividido por 2. Tá? Aqui neste triângulo, quem é a base e quem é a altura? Bom, a base é o 12 e a altura é o x. Então a base é o cateto 2 e a altura é o cateto 1. Por mais que esteja de ponta cabeça, gente, se eu colocar esse triângulo aqui de ponta cabeça, enfim, a base e a altura, em geral, vão ser os dois catetos, tá? Uma outra maneira de calcular a área de um triângulo retângulo é multiplicando os dois catetos e dividindo por 2, tá? Então, por que isso, né? Por que a gente faz dessa maneira? Porque se eu escolher um cateto como base, o outro cateto vai ser a altura. Se eu virar aqui e escolher esse cateto como base, este outro cateto vai ser a altura. Tá bom? Então, a base é 12 e a altura é o cateto que eu chamei de x, que vale, na verdade, 5. Tá? Guardem isso, então. No triângulo retângulo, para eu calcular a área, é só multiplicar os catetos, que um vai ser base e o outro vai ser altura. É só multiplicar os dois catetos e dividir por 2. Então, vamos lá. Quem é a base desse triângulo retângulo? É 12. Quem é a altura desse triângulo retângulo? É x, que é 5. Tudo isso dividido por 2. Tá bom? Vamos fazer a conta mais para cá, ó. 12 vezes 5, se vocês fizerem aqui, ó. Se vocês fizerem aqui, 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. 60. Então, vai ficar 60. 60 dividido por 2. E 60 dividido por 2 também dá 30. Então, a área é 30 o quê? Não só centímetros, mas sim centímetros quadrados, porque a área é uma medida da superfície, é uma medida bidimensional, tudo bem? Então, a área desse triângulo retângulo é 30 centímetros ao quadrado, ok? Mas o que eu quero que vocês se lembrem na hora de calcular a área de triângulo retângulo é que basta eu multiplicar os dois catetos e dividir por 2, porque um deles vai ser a base e o outro vai ser a altura, tá? Tomando um deles como base, o outro vai ser a altura, ok? Beleza? Então, esse era um exercício que tem lá no Aulep, e o outro é esse aqui, ó, que eu vou ir um pouquinho mais rápido. Calcule a medida x no trapézio retângulo a seguir. Então, ele deu para mim um trapézio, esse trapézio aqui ele é retângulo. Por que eu chamo ele de trapézio retângulo? Porque ele tem dois ângulos retos. E por que ele é um trapézio? Porque ele tem dois lados paralelos, tá bom? Então, é um trapézio porque tem dois lados paralelos e é retângulo porque tem dois ângulos retos, ok? Então, nesse trapézio retângulo, eu quero descobrir a medida x, tá? Como está na aula de Teorema de Pitágoras, vocês sabem que a gente vai usar o tal do Teorema de Pitágoras, né? Como que a gente faz para calcular o x aqui? Para utilizar o Teorema de Pitágoras e resolver esse problema? Bom, a gente tem que enxergar um triângulo retângulo. E como que a gente enxerga um triângulo retângulo aqui? Bom, só traçar uma paralela a esse lado aqui, ó. Se eu traçar essa paralela, aqui em vermelho, eu vou ter um triângulo retângulo, tá? Bom, vamos pensar nos lados desse triângulo retângulo. Aqui é x, ok, que é o que eu quero descobrir. Aqui, como é paralela a essa, vai medir 12 metros também, ok? E aqui, pô, como que eu faço para descobrir? Bom, aqui tudo é 13. Quanto vale essa partezinha? É igual à parte de cima, né? Essa parte aqui é igual a essa parte de cima, tá bom? Então, tudo é 13 e essa parte é 4. Para eu descobrir essa parte, eu faço todo, que é 13, menos 4, que é essa parte. 13 menos 4 dá 9.
Então, olha, eu tenho um triângulo retângulo em vermelho aqui, que eu conheço dois lados e quero descobrir o terceiro. Agora é só usar o teorema de Pitágoras. Antes, claro, identificando cada lado. Então, olha, o 12 e o 9, eles formam um ângulo reto. 9 é esse aqui que está deitado e 12 é esse que está de pé. Então, o 12 e o 9, eles são os meus catetos. O 12, digamos, é o cateto 1 e o 9, digamos, é o cateto 2. Ok? E o x, que é o que eu quero descobrir, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Porque não forma um ângulo reto, certo? É o que sobrou. A hipotenusa é o que sobra, é o lado que está oposto ao ângulo reto. Ok? Então agora, depois que a gente identificou os lados, né, a gente pode usar finalmente o teorema de Pitágoras, que eu vou só abreviar por Tel-Pitt. O que diz o teorema de Pitágoras? Ele diz que hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? Agora eu troco cada uma das coisas pelo seu valor. A hipotenusa é x, então aqui vai ficar x ao quadrado. Cateto 1 é 12, então cateto 1 ao quadrado é 12 ao quadrado. Cateto 2 é 9, então vai ficar 9 ao quadrado. Bom, aí vai ficar x ao quadrado igual. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Lá atrás já deu para vocês lembrarem que é 144. Essas potências, gente, vocês têm que mais ou menos que decorar, tá? Ou pelo menos fazer elas de maneira mais rápida. Lembrar o que é e fazer de maneira mais rápida, tá bom? E aí, 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. Que essa aqui é mais rápida ainda. Então, x ao quadrado é igual. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar 144 com 81. Aqui eu não tenho que passar nada para o outro lado, porque o x já aparece isolado, tá bom? 144 mais 81 dá 225. Podem fazer a soma aí. E aí, finalmente, para descobrir o x, eu vou extrair a raiz quadrada de 225. Ok? E qual é a raiz quadrada de 225? É 15, né? Então, aí, só para não esquecer a unidade de medida, esse lado, então, que eu queria descobrir, perdão, esse lado aqui que eu queria descobrir, ele vale 15. Mas 15, o quê? Tá tudo em metro, então, 15 metros, tá? Então, esse x aqui vale 15 metros, ok? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, gostado, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp.